Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Olha quem veio aqui me ajudar hoje. Ó, tá vendo? Fala aí galera, vocês podem reparar que meu irmão tá tentando ali afundar aquela bolinha verde ali nesse aquário, né? E digamos que a água tá exercendo uma força para cima. E aí, tá ou não tá? E essa força para cima, galera, é chamado de empuxo, tá? Princípio de Arquimedes. Então vamos lá, vem com a gente. Bom pessoal, vamos lá. Posso falar? Valeu. Bom pessoal, a história de Arquimedes é uma história bem bacana, bem interessante, tá? Diz a história que Arquimedes ele foi talvez o primeiro grande filósofo e engenheiro, tá, que existiu. Ele estudou matemática em Alexandria com nada mais, nada menos Euclides, tá? E ele nasceu numa cidade chamada Siracusa, na antiga Sicília. E nessa cidade existia um rei chamado Hieron, muito amigo dos pais de Arquimedes e também do Arquimedes. E esse rei, por sua vez, ele mandou um ourives, tá? Ourives é aquele cara que mexe com ouro, fazer uma coroa de ouro maciça para ele, tá? Ele queria se presentear e dar uma coroa de ouro maciça. Porém, o rei, quando recebeu a coroa, ele ficou desconfiado, né? Pô, será que essa coroa realmente ela é feita de ouro maciço? Ou será que tem alguma liga misturada com prata? Enfim, aí o que o rei fez? Chamou Arquimedes. Por sua vez, Arquimedes, nossa, como eu vou resolver esse problema sem destruir a coroa, né? Aí Arquimedes pensando, aí um certo dia, quando ele foi tomar um banho de banheira, né, que era coisa rara para aquela época, ele percebeu que toda vez que ele emergia, né, que ele afundava seu corpo na banheira, ele deslocava uma certa quantidade de água. Toda vez ele levantava, afundava de novo e ele percebia que ele deslocava uma certa quantidade de água. Ou seja, Arquimedes teve a ideia. Aí ele saiu correndo pela rua gritando: Eureka, Eureka! O que quer dizer Eureka? Descobrir. Bom pessoal, aproveitando que ele foi no banheiro, o físico aqui sou eu, tá? Então vamos lá. Vamos entender o que Arquimedes descobriu naquele dia. Quando Arquimedes ele colocou a coroa dentro da água, vocês podem reparar que essa água ela sofre um deslocamento. Ou seja, quando ele retirou a coroa da água, a água voltou ao normal. Esse deslocamento da água, esse volume, né, digamos assim, de água que foi acrescido, que foi levantado, é o mesmo volume da coroa. No caso aqui, a nossa bola de experiência. Então, ó, podem reparar que quando eu mergulho essa bola dentro da água, essa bola ela desloca um volume de água igual ao volume da bola. Ou seja, e se eu só submergir a metade dela? Então eu vou apenas deslocar a metade do volume de água referente a essa bolinha. Beleza? Pegar a ideia? Tá, mas o que isso tem a ver? Como é que Arquimedes iria descobrir, né, essa relação? Vamos lá, vem comigo. Então pessoal, esse aqui é um experimento bem simples que eu bolei aqui para a gente poder verificar, para a gente poder comprovar o princípio de Arquimedes, né? Ou seja, vamos supor que eu queira saber o volume da minha mão, né? Se eu mergulhar a minha mão aqui dentro, a minha mão vai deslocar uma certa quantidade de água. E se eu colher essa água dentro de um recipiente, eu posso saber qual o volume da minha mão ou de qualquer outro corpo, inclusive da coroa do rei, onde Arquimedes queria saber se essa coroa era feita de ouro ou se tinha algum tipo de mistura aí de metais mais leves nessa coroa. Então vocês podem perceber, ó, olha que interessante. Perceberam? Então essa água coletada aí, ó, corresponde ao volume da parte da minha mão que está submersa aqui, ó. Show? Bom galera, então como meu irmão falou, qual foi a sacada de Arquimedes? Ele percebeu quando ele submergia algum corpo em um fluido, digamos a água, esse corpo desloca uma certa quantidade de volume de água ou desse fluido. Então o que Arquimedes ele fez?
ele pegou uma porção de ouro, tá? Do mesmo peso da coroa, e ele submergiu essa porção de ouro na água. Ele viu que essa porção de ouro, do mesmo peso da coroa, elevou uma certa quantidade de água. Ele pegou também uma porção de prata, né, com o mesmo peso da coroa, e fez a mesma coisa, e percebeu que a porção de prata elevava mais água, tá? Ou seja, tinha um volume maior. E quando ele pegou a coroa e submergiu a coroa supostamente feita de ouro, ele percebeu que o deslocamento de água ficava no meio termo, né? Ou seja, o deslocamento de água ficava um pouquinho a mais do que o ouro e um pouquinho a menos do que a prata pura. Então ele percebeu que essa coroa não era feita de ouro maciço, mas tinha alguma mistura, talvez prata, né, na sua confecção ali. Pode mandar ver, índio. Vai lá, posso falar agora? Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, tá, vamos falar aqui sobre o princípio do empuxo, que é o princípio de Arquimedes, tá? E toda vez, acredito que todo mundo aí, quando já tomou banho de mar, ou numa piscina, ou no rio, ou no lago, a gente se sente meio que leve, né? Ou seja, você sente o seu corpo meio leve, você consegue pegar uma outra pessoa no colo, né? Sem muita dificuldade. Por causa de quê? Quando um corpo qualquer está imerso em um fluido, tá? Líquidos ou gases, tá? Esse fluido ele exerce uma força vertical para cima, chamado de empuxo, tranquilo? Isso foi que Arquimedes descobriu. O empuxo, tá, desse fluido é igual ao peso do volume do líquido, do fluido deslocado, beleza? E o empuxo ele vai depender da densidade do fluido deslocado, tá? Vai depender do volume do fluido que foi deslocado, ou seja, se eu tenho uma bolinha que se ela foi totalmente imersa, tá? O volume do fluido deslocado vai ser exatamente o volume dessa bolinha. Se a bolinha foi colocada, né, metade do volume dela, digamos assim, então o volume do fluido deslocado vai ser a metade do volume da bolinha. E vai depender também da aceleração gravitacional, ou seja, empuxo, densidade do fluido, volume do fluido deslocado e a aceleração gravitacional. É o famoso devagar, beleza? Então, pessoal, fica a dica, grande abraço, até a próxima dica de física com o professor André Duarte Índio. Valeu, gente!